Capítulo 4 Crescendo em intimidade com o Espírito Santo. Olhar para a palavra de Deus em seu idioma original pode nos ajudar a entendê-la. Muitas vezes, seu verdadeiro significado pode ser diluído ou até perdido na tradução dos manuscritos bíblicos para outras línguas. Isso por simples incompatibilidade de linguagem. Mas, ao analisar o texto primário das Escrituras, podemos descobrir coisas incríveis. E Tiago 4,5 é um ótimo exemplo. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Quando lemos essa passagem no original, a palavra anseia tem um significado muito mais profundo do que geralmente entendemos. Na realidade, ela possui o sentido de desejar imensamente e continuamente. E isso nos diz algo muito poderoso. O Espírito Santo busca ter uma comunhão profunda e incessante com o homem. Ele quer nos encontrar e ter um relacionamento de intimidade conosco. E assim se tornar nosso melhor amigo. Você pode até se questionar por que o Espírito Santo desejaria ter um relacionamento comigo? O que levaria uma das 3 pessoas da Trindade querer se relacionar com alguém simples como eu? A resposta para essa pergunta é muito simples: o amor. O Senhor sabe que você e tudo ao seu redor serão completamente transformados para melhor, uma vez que essa maravilhosa comunhão se tornar recorrente. Logo, por se importar tanto, ele deseja profundamente que isso aconteça. A intimidade com a qual o Espírito busca se relacionar com você é a mesma com a qual ele o ama. Entretanto, muitas vezes podemos pensar: mas se ele quer me encontrar tanto assim, por que eu já não tenho desfrutado desse relacionamento tão profundo? Antes de responder a essa pergunta, precisamos entender que relacionamentos são sempre uma via de mão dupla. Não é possível construir intimidade se apenas uma das partes estiver interessada. É necessária a cooperação, o interesse mútuo, para que a comunhão se estabeleça e cresça. Tendo isso em vista, o Espírito Santo nunca irá forçar alguém a se relacionar com ele, ainda que nos deseje com uma profundidade indescritível. Ele continua nos amando demais para nos obrigar a entender seus desejos. O Senhor sempre foi e continua sendo um cavalheiro. Ele se relaciona conosco de acordo com nosso interesse nessa conexão, sem nunca desrespeitar nossa vontade ou ferir nossos limites. Sendo assim, somos nós quem determinamos nosso grau de intimidade com o Espírito Santo. Em Tiago 4,8, a palavra nos diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Veja que promessa incrível! Deus está dizendo que é você quem determina seu nível de profundidade com Ele. O Senhor já fez a parte dele ao enviar Jesus para restaurar o acesso que havíamos perdido e depois enviou o Espírito Santo, que hoje habita dentro de nós, para que assim pudéssemos nos relacionar com Ele todos os dias. Tudo o que precisamos fazer é chegar mais perto, ao ponto de ouvirmos sua voz e a seguirmos onde quer que formos. Um dos principais pontos para desenvolver uma amizade com o Espírito Santo e a sensibilidade à sua voz é investir em uma vida de oração constante, pois é nosso principal meio de comunicação com Ele. Isso porque a oração não foi feita para ser um monólogo, mas um diálogo em que falamos com Deus, mas também ouvimos o que Ele tem a nos dizer. Você já conheceu alguém que de tanto falar não lhe dava oportunidade para dizer alguma coisa também? Muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. Por isso precisamos desenvolver uma comunicação saudável com Ele, em que ambos consigam ter sua vez de falar, pois é isso que gerará intimidade.
e vai além. O Espírito Santo deseja uma comunicação tão profunda conosco que uma parte do objetivo de toda essa comunicação é que consigamos entendê-lo, até sem as palavras propriamente ditas, mas só de conhecermos quem ele é e a sua forma de pensar. Você já teve algum relacionamento tão íntimo que conseguia perceber o que a pessoa estava pensando só de olhar para ela? É esse o tipo de intimidade que ele quer ter conosco. Mas para que isso aconteça, é necessário cultivarmos a comunhão sempre, buscando conversar e descobrir mais sobre sua mente e o seu coração. Uma amizade profunda. Em 2 Coríntios 13:14, a palavra nos diz: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Essa expressão amizade profunda no original vem da palavra koinonia, que não tem a tradução exata na língua portuguesa. Ela carrega o sentido de comunhão profunda, mas também de parceria, associação e comunicação. É literalmente um convite para que ele seja nosso melhor amigo, caminhando conosco e conversando sobre tudo o que podemos imaginar. Mas a escolha é nossa de aceitar ou não. A iniciativa para nos tornarmos amigos do Espírito Santo e vivermos grandes experiências com ele deve partir de nós. Um grande exemplo de alguém proativo em sua história com Deus foi Pedro. E vemos isso claramente no episódio em que ele andou sobre as águas. No meio daquela tempestade, quando esse discípulo viu Jesus caminhando sobre o mar, ele não esperou que Cristo sugerisse que talvez ele pudesse fazer a mesma coisa. Ele mesmo disse imediatamente: Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro por sobre as águas. Mateus 14:28. Eu imagino que os outros discípulos podem ter pensado: Pedro, se Jesus quisesse que você andasse sobre as águas, ele mesmo teria dito. Mas é justamente por isso que ele viveu essa experiência e os outros não. Pedro teve a iniciativa e assim acessou um lugar mais profundo em seu relacionamento com Deus do que todos os outros que não tiveram a mesma coragem que a sua. Da mesma forma, quanto mais nós quisermos viver coisas novas com Ele, mais acesso teremos. Basta querer e crer. Como vimos anteriormente, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso é fazer nossa parte e cooperar com o Espírito Santo para a criação de um relacionamento íntimo. Veja só o que a Bíblia nos diz no capítulo 14 de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 15 e 16. Certa vez, ouvi John Bevere pregando sobre o versículo acima e ele disse algo que me abençoou tão profundamente que quero compartilhar com você. Jesus disse essas palavras para seus discípulos um pouco antes do fim do seu ministério. Ele estava falando sobre o Espírito Santo, o outro Consolador, que virá após sua ascensão aos céus. Existem duas palavras no grego que significam outro, allos e héteros. Sabendo disso, eu vou dar um exemplo a seguir para explicar a diferença entre as duas. Se eu lhe desse uma banana e você me dissesse que quer outra fruta, como uma maçã ou um mamão, essa palavra seria héteros, no sentido de ser diferente do primeiro. Mas se eu desse uma banana a você e você me dissesse que deseja outra banana, essa palavra seria allos, que quer dizer um outro idêntico ao primeiro. O outro desse versículo no original vem da palavra allos. Ainda sobre esse trecho, o termo consolador no grego original é parakletos, que quer dizer aquele que vem ao lado para encorajar. Então, o que Jesus está dizendo é: hoje eu sou aquele que você tem ao seu lado, mas vou ao Pai. Rogarei então para que ele vos mande outro Consolador, que é como eu sou.
e estará sempre ao lado de vocês. E vocês podem relacionar-se com ele da mesma forma que fazem comigo. Agora presta atenção ao que a palavra diz no capítulo 16 deste mesmo evangelho. Mas eu digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. João 16:7. Aqui a palavra usada é novamente Paracletos. Porém, o mais interessante nesse texto é o início. Mas eu vos digo a verdade. Por que Jesus precisaria reafirmar aos seus discípulos que o que ele dizia era verdade? O Senhor nunca havia mentido para eles. E tudo o que falava se cumpria. Então, por que dizer isso? Porque essa afirmação é tão gloriosa que era quase bom demais para ser verdade. Afinal, Jesus, o Filho de Deus, estava dizendo que era bom que ele fosse embora para que tivéssemos acesso ao Paracletos. Em outras palavras, ter o Espírito Santo seria melhor do que ter Cristo em carne e osso. E isso era algo que os discípulos consideravam praticamente impossível. Mas por que ter o Espírito Santo é melhor do que ter o próprio Cristo conosco? Isso até soa ofensivo, não é verdade? Apenas pare para pensar na seguinte situação. Quando Jesus andou entre nós, ele teve de assumir a forma humana, ou seja, não seria possível sempre estar presente em cada um, até porque encontra-se preso ao fator espaço e tempo. Então, poderia acontecer de algumas vezes alguém querer estar com ele, mas isso seria impossível, pois Jesus estaria com outra pessoa e em outro lugar. Porém, o Espírito Santo está sempre conosco em todos nós, nos ajudando a se relacionar com cada um. Jesus, como homem, precisava dormir, mas o Espírito nunca descansa. Ele está sempre disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, para ter comunhão conosco. Como foi dito acima, ele está ao nosso lado em todo o tempo, sempre disposto a nos ajudar. Diante disso, imagine alguém caminhando em uma praia sozinho com Jesus. E essa pessoa não conversa, não faz nenhuma pergunta, simplesmente continua andando como se ele não estivesse lá. Chega a ser ridículo considerar tal situação, não é mesmo? Mas é igualmente ridículo caminhar com o Espírito Santo dentro de nós e não nos relacionarmos com ele. O problema é que muitas vezes nós já ouvimos essa verdade sobre o Consolador, mas não permitimos que elas criem raízes em nossos corações. Dessa forma, temos muitas informações sobre o quão bom ele é, mas não o conhecemos de verdade. Está na hora de vivermos uma comunhão real com a pessoa do Espírito Santo através de uma amizade profunda e verdadeira. No entanto, existem algumas coisas que podem nos impedir de desenvolver uma relação de intimidade com o Espírito Santo. E a primeira é a tolerância ao pecado. Tolerância ao pecado. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Quando eu falo sobre tolerar o pecado, não estou me referindo a alguém que luta contra ele constantemente, pedindo ao Espírito Santo por ajuda, que realmente está buscando transformação. É sobre quem conhece a Cristo, mas mesmo assim continua levando uma vida de iniquidade, sem buscar mudança ou arrependimento. Quando nos encontramos nessa situação, entristecemos o Espírito Santo. E isso é muito danoso para o nosso relacionamento com ele. Ao contrário de entrarmos em cooperação com o Espírito para ter nossas vidas transformadas, damos as costas para o que ele nos diz. E dessa maneira prejudicamos nossa amizade com o Espírito de Deus. Tenho certeza que você já viveu momentos em que sentiu que ele se entristeceu dentro de você. Eu já passei por isso. E preciso lhe dizer uma coisa. Não existe sensação pior do que essa. Saber que você acabou de magoar seu melhor amigo,
que está sempre ao seu lado, é algo indescritível. Por muitas vezes nos enganamos ao pensar que o Espírito Santo fica magoado apenas com os categorizados pecados grandes, aqueles que todos sabem que não devemos cometer. Mas isso não é verdade. Por exemplo, já percebi o Espírito se entristecer quando eu e alguns pastores estávamos contando algumas piadas. Elas não eram pornográficas, nem continham palavrões, mas eram depreciativas e não agradavam ao Espírito Santo. Nessa ocasião, eu lembro de sentir que o havia magoado. Outras vezes eu notei isso quando alguém fazia um comentário negativo a respeito de um irmão da igreja, fofocando sobre sua vida. E são situações como essa que vão requerer transformação da nossa mente e coração. Quanto mais você tolerar o pecado, menos íntimo do Espírito Santo será. Se você deseja desenvolver uma amizade com ele, lute contra os pecados a que você tem se submetido. Se arrependa e volte a praticar as boas obras. Dessa forma, você estará cada vez mais perto dele. A falta de reverência. A segunda coisa que pode impedir de termos comunhão íntima com o Espírito Santo é a falta de reverência. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:1. A Bíblia nos alerta que o Espírito pode ser apagado. E uma das maneiras como isso pode acontecer é exatamente por meio da falta de reverência. Muitas vezes, ela se expressa pela redução da sensibilidade ao que o Senhor está fazendo. Ao olharmos para a palavra de Deus, o Espírito Santo é representado por uma pomba. É uma característica deste animal é se assustar facilmente. Se você não tiver cuidado e delicadeza, não conseguirá se aproximar de uma pomba, pois ela voará para longe. Acredito que o Consolador seja da mesma forma. Ele trabalha de maneira muito sutil e muitas vezes, por falta de reverência, ofuscamos o que ele está fazendo no momento. Foram inúmeras as situações em que presenciei o Espírito fazendo algo incrível durante o culto, pairando sobre a igreja, e algumas pessoas que não tinham sensibilidade alguma começavam a fazer barulho com conversas paralelas ou levantando e afastando cadeiras hora de hora. Esse tipo de atitude é falta de reverência e temor diante da presença de Deus, quando ela claramente está operando no ambiente. Pode até parecer algo irrelevante, mas é uma coisa muito séria. Se não entendermos que precisamos estar sensíveis ao que Ele está fazendo, não conseguiremos ser íntimos do Senhor, nem desfrutar desse momento tão precioso, pois sempre o afastaremos. Quais são então os segredos para mantermos a reverência e não silenciarmos o Espírito? Para entendermos, precisamos retomar alguns versículos no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. Um dos maiores meios de manter o espírito aceso é através da alegria. Quando nos alegramos no Senhor, atraímos sua presença. A alegria está para o Espírito Santo assim como o milho está para o pombo. Ele se alegra naqueles que se regozijam nele, independentemente das circunstâncias. Muitas vezes estamos no meio da tempestade e não sentimos a presença do Espírito Santo. Mas se escolhermos nos alegrar em Deus, ele se manifestará e assim seremos completamente renovados. Esse é um dos maiores segredos para atraí-lo. De fato, nossas atitudes durante momentos de tribulação têm o poder de atrair o Espírito de forma poderosa. Se reagirmos aos problemas com desespero e medo, estamos na contramão da sua obra. Mas se entrarmos em oração e dermos graças em meio à prova, ele se revelará de forma ainda mais profunda. Quanto mais você confia em Deus, mais ele se aproxima de você, pois confiança e intimidade são duas coisas que estão conectadas. Outra forma de manter a reverência é não desprezar aquilo que Deus diz para você, seja nos seus momentos com Ele ou através de pessoas. Da mesma maneira que nós nos sentimos desrespeitados
Quando alguém não leva o que falamos a sério, isso também acontece com Deus. Por isso, não devemos reproduzir esse comportamento com Ele. Claro que precisamos filtrar as palavras que recebemos de outras pessoas, pois elas podem errar, mas sempre com respeito e temor do Senhor. Além disso, é importante prestar atenção nas nossas brincadeiras, para não acabarmos passando do limite e desrespeitando Deus, pois essa é uma forma muito comum de irreverência. Busque sempre honrar ao Senhor com suas palavras e não fazer piadas e comentários indelicados e maldosos, pois isso nos afasta dele e acaba espantando o mover do Espírito Santo. O amor ao mundo. Outra coisa que pode nos impedir de desenvolver um relacionamento profundo com o Espírito Santo é o amor ao mundo e às coisas que vêm dele. Observe o que a Bíblia diz a respeito disso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Tiago 4 e 5. Aqui Tiago está falando com pessoas que já conheciam a Jesus. Ele as chama de infiéis, mas não porque estavam cometendo adultérios em seus casamentos, e sim porque amavam mais o mundo do que a Deus. É daí que vem os ciúmes que o Espírito Santo sente por nós. Ele não divide o trono do nosso coração com ninguém. Mas o que são essas coisas do mundo? Elas são tudo aquilo que é superficial e passageiro, que de maneira sutil pode tomar um lugar de destaque em nossas vidas. O materialismo e a cobiça são grandes inimigos do nosso relacionamento com o Espírito Santo, pois tentam ocupar o lugar de prioridade que deve sempre pertencer a Deus. Por isso, a palavra diz que o amor às coisas deste mundo nos posiciona como inimigos do Senhor. É importante ressaltar que não é pecado ter coisas materiais. Esse é um engano que muitas pessoas cometem ao interpretarem esse trecho da palavra de uma forma errônea, demonizando os bens em si. O problema não está em ter, mas sim em amar o que se tem mais do que ao Senhor. Você pode ter bens, mas é mais importante manter seu coração completamente firmado em Deus para então usá-los para expandir seu reino. Não é pecado você ter coisas, é pecado as coisas terem você. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Lembro-me claramente de uma vez que eu ganhei meu primeiro carro zero. Eu tinha entre 18 e 19 anos e morava nos Estados Unidos. Estava no segundo ano da faculdade e nem sei se algum outro aluno tinha um carro zero. E lá estava eu, um brasileiro, fazendo graça para os americanos. Porém, comecei a ficar orgulhoso e muito apegado àquele automóvel. Foi necessário, então, que eu reconhecesse meu erro, me arrependesse e colocasse Deus de volta ao primeiro lugar do meu coração. Os bens materiais podem nos conquistar de forma muito sutil. Por isso, é sempre bom checar onde está o nosso amor. Em Deus ou no mundo? Vão existir momentos em que você terá de lutar contra a atração pelas coisas e contra as práticas que têm tomado o lugar de prioridade em seu coração, se esforçando para se chegar novamente a Deus, lendo a palavra e persistindo em uma vida de oração. É nessas horas que nos sacrificamos aquilo que é valioso para obter algo ainda mais precioso, que é a comunhão com o Espírito Santo. Quando Tiago estava falando sobre os ciúmes que o Senhor sente por nós, na verdade, ele estava se referindo a trechos que já estavam nas Escrituras, que detalhavam ainda mais esse sentimento do Espírito ao nosso respeito.
E o porquê disso? Tanto é que o apóstolo diz: ou supondes que em vão afirma as Escrituras? E é a esse respeito das seguintes passagens que ele está falando. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Êxodo 24. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Êxodo 34, 14. Pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com suas imagens de escultura. Salmos 78, 58. Tendo esses textos com base, podemos entender que o Senhor sente ciúmes de nós quando colocamos qualquer coisa no lugar que deveria pertencer somente a Ele. Seja o que for, se damos a primazia a alguém que não seja Deus, incitamos zelo em seu coração, pois Ele é o único que merece estar no mais alto posto nas nossas vidas. E isso vale tudo, sejam seus bens materiais, seu ministério, sua família e seu trabalho. Nada deve ocupar o lugar do Senhor em nossos corações. E enquanto não corrigirmos a ordem de prioridades, continuaremos a nos distanciar de um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito. Culpa e condenação. A última coisa que pode nos afastar de uma amizade verdadeira com o Espírito Santo são os sentimentos de culpa e condenação. Muitas vezes nós nos vemos lutando contra pensamentos que nos dizem que não deveríamos estar em intimidade com o Consolador, pois somos culpados e estamos sujos. Mas essa é uma estratégia do inimigo para nos impedir de desenvolver um relacionamento com Ele. Até porque, quando você não se sente digno de estar na presença de Deus, você não se tornará íntimo dele. Para vencermos essa mentira, precisamos entender 3 coisas importantes sobre esse sentimento. O sentimento de condenação trabalha no inconsciente para nos impedir de nos achegarmos a Deus. Muitas vezes, nós não iremos perceber, em princípio, que estamos debaixo de condenação, pois é algo que trabalha no nosso inconsciente. Então, precisamos sempre estar atentos para identificar isso o quanto antes, para que nosso relacionamento com o Espírito Santo não seja prejudicado, e sim fortalecido na luta contra a condenação. O inimigo quer que você cultive esse sentimento para minar sua intimidade com o Senhor. É preciso entender que o inimigo irá trabalhar duro para fazer você permanecer nesse estado de culpa, cultivando um coração que não se volta para Deus, pois assim ele prejudica seu relacionamento com o Espírito Santo e aumenta o controle que tem sobre a sua vida. Por isso, quando identificar a culpa em você, haja rapidamente para mudar essa situação. Quanto maior a demora, maior a distância entre você e o Consolador. A chave para vencer a condenação é o arrependimento verdadeiro que ocorre na presença de Deus. Quando entramos em uma posição de humildade, nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos pelo sangue de Jesus, Ele nos lava, não apenas do pecado, mas de toda a acusação que possa nos atacar. Dessa forma, somos completamente limpos e podemos continuar a crescer em intimidade com o Espírito. É por isso que o texto em Tiago continua da seguinte forma: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 6 e 7. Logo após dizer que o Espírito Santo sente ciúmes de nós, ele nos ensina como aplacar esses sentimentos. Devemos nos aproximar da graça e nos sujeitar a Deus em humildade. Assim resistiremos o inimigo e ele fugirá de nós. Sendo assim, para que nosso relacionamento com o Espírito Santo continue crescendo e se aprofundando, devemos nos achegar humildemente a Deus e pedir perdão por qualquer desses impedidores que nutrimos em nossas vidas. Não permita que o inimigo continue afastando você do Espírito.
Agora é hora de começar a viver algo novo. Assim que terminar de ouvir este audiolivro, deixe-o de lado, feche os seus olhos e peça perdão a Deus por todos os pontos mencionados acima que você conseguiu enxergar em sua vida e se aproprie da graça de Cristo. Declare sobre você mesmo que fará do Espírito Santo seu melhor amigo.